Fala, galerinha, vamos dar continuidade então à nossa aula e essa é a nossa aula 35.2, onde nós vamos revisar o conteúdo da aula anterior, não é isso? Vamos lá jogar no quadro acompanhando todo o material, tá bom, gente? É sempre importante a gente estar lembrando vocês que quando vocês estão acompanhando as aulas, tá certo? Que vocês façam as suas anotações. Coloque aqueles pontos, né, mais importantes, faça uma conexão. Às vezes nós mesmos alunos temos esse costume, esse hábito, né, de o professor está repetindo isso aqui, eu acho que é mais importante, eu acho que tem, né, pode ser cobrado em prova ou faz parte de um outro conteúdo que vai ser complemento, enfim. Você tem que estar sempre ligado nesses pontos, tá bom? Aí você constrói da sua forma, do seu jeitinho, o seu material aí de consulta. Vamos lá então? Olha lá no quadro. Então nós estamos falando da fecundação. E na fecundação a gente viu que existe, primeiro a gente sabe que a fecundação é encontro dos gametas, não é isso? Ou seja, o espermatozoide vai encontrar o ovócito secundário lá nas tubas uterinas. Tudo bem. Esse encontro ele pode ser interno no corpo da fêmea ou externo, tá? No ambiente. E aí a gente tem os anfíbios, tem peixes que estão, né, fazem essa parte da sua reprodução no ambiente aquático, né? E aí então há cada grupo, né, de ser vivo vai apresentar um comportamento aí para auxiliar a fêmea, né, nessa devolução, nessa deposição desses ovos aí na água, para que haja esse encontro, então, no meio externo, tudo bem? Se for no ambiente interno do corpo da fêmea, aí a gente vai ter a cópula, certo? E essa cópula, ela vai acontecer no indivíduo que seja dioico, né? Ou seja, tem o macho e tem a fêmea, e ambos vão ter as estruturas reprodutivas para essa cópula. Só que existem organismos, como a gente está vendo aqui, ó, aqui, hermafroditas. O que são esses organismos hermafroditas? São aqueles que não conseguem, aliás, que têm as duas, né, produzem tanto gametas masculinos quanto femininos. Então, elas podem fazer uma autofecundação, tá? O indivíduo aqui tem as duas, produz espermatozoide, fecunda o seu ovócito. Ou pode acontecer de ele, no momento da reprodução, encontrar um outro indivíduo e trocar. Ele produz gametas masculinos que vão fecundar o segundo indivíduo e o segundo indivíduo produz gametas masculinos que vão fecundar esse do primeiro indivíduo. Então, vai ser cruzada. E a gente também tem a partenogênese, que é a partinogênese, ou seja, são indivíduos que são originados a partir ou na ausência de fecundação. Não precisa ter fecundação. Aliás, não tem fecundação, tá bom? E a gente fala também sobre a conjugação. A conjugação é um tipo de reprodução que vai permitir uma certa variedade, porque há uma transferência de uma parte genética de uma bactéria ou de um fungo para outro fungo ou para outra bactéria. E isso é feito devido a uma ponte que se forma entre a bactéria doadora, dessa parte desse gene, a gente vai lembrar que é do plasmídio e não do DNA bacteriano, é do plasmídio, tá? Ele vai mandar esse material ali e essa bactéria que não tinha vai adquirir e vai ter uma certa diferenciação aí, tá bom? E nós falamos também sobre a determinação do sexo. O sistema XY, que é o sistema que nós conhecemos, onde o Y, a presença do Y, identifica o macho, né? E o sistema ZW, onde você vai ter organismos, as fêmeas, elas são heterozigóticas, tá? E os machos são homozigóticos, ou seja, eles vão ser ZZ. Quando surgir o ZW, vai ser uma fêmea. Então, a fêmea que vai determinar, no caso do sistema XY, o macho é que vai ter o Y, então ele vai determinar o sexo. Ele vai ser heterozigoto, tá? E aqui a gente também tem um sistema X0, onde no último par de cromossomos do cariótipo, que é quando você faz todo o arranjo, você não tem esse cromossomo, tá? Por isso que ele é X0. Ele vai ser ímpar. Tudo bem? Então, algumas espécies vão ter essas características aí bem distintas. Tudo bem? Então, esse foi o conteúdo da nossa aula e agora a gente vai dar aquele tempinho para você resolver aí as suas questões, tá bom?
Ok, agora chegou a hora da gente fazer a nossa retirada de dúvidas, certo? Desculpe. E aí a gente joga no quadro a nossa primeira questão. Vamos lá? Galera, então nós estamos falando de fecundação. E o que a primeira questão vai trazer pra gente? Olha lá. Apesar de pouco frequente nos seres humanos, o hermafroditismo é uma condição comum em algumas espécies. E a gente está falando de quem, professora? Os moluscos, né? Como os caramujos, os anelídeos, como as minhocas, tá bom? Esse é o caso, por exemplo, aí a gente já deu aqui, né, alguns, mas vamos lá, para as opções. Então você tem, deixa eu colocar todas as opções para você. Segura aí. Olha lá. Isso. Letra A, das minhocas que realizam a autofecundação. Acabei de dizer para vocês, minhocas, elas são anelídeos. Ok, elas são anelídeos, né? E, portanto, são hermafroditas. Perfeito. Porém, contudo, elas não vão realizar a autofecundação, e sim a fecundação cruzada. Tá? Elas ficam ali pareadinhas e lá no clitelo elas vão ter o encontro, né? Elas vão abrigar os seus óvulos que foram fecundados, mas os seus óvulos são fecundados pelos espermatozoides do outro indivíduo, não pelo mesmo, tá? Não pelo próprio espermatozoide produzido no organismo desse ser, tá bom? Aí na letra B você tem das minhocas, que apesar de serem hermafroditas, realizam apenas a fecundação cruzada. Segura aí, tá bom? Segura aí. C, das tênias. Lembra da tênia que causa a teníase, né? Que é aquele verme chato que fica lá no intestino, que pode crescer praticamente do tamanho do intestino, ocupar todo o intestino, se não for tratado, né? Essas tênias, elas são hermafroditas também, tá? Mas incapazes de se autofecundar. Pelo contrário, elas realizam sim a autofecundação. Cada proglótide, né? Cada pedacinho do corpo da tênia, que a gente chama de proglótide, e aqui ela vai ter a cabecinha, que vai ter os ganchinhos, tá? Cada proglótide, cada região dessa aqui, é capaz de produzir gametas masculino e feminino. Então, cada pedacinho pode originar uma nova tênia dentro do organismo, dentro do trato intestinal, tá? Então, elas não são incapazes, não, elas são capazes sim. D, das tênias, que são hermafroditas, mas se reproduzem por meio de esporos. Opa! Os esporos são estruturas reprodutivas dos fungos, tá, galera? Tem a letra E ainda, né? Tá ali. Dos mamíferos quadrúpedes, como os leões. Claro que não, os mamíferos não se reproduzem pelo hermafroditismo, não. Eles são dioicos, então eles vão realizar a cópula, cada um produz seu gameta e vai ter esse encontro no interior do corpo da fêmea, tá bom? Então, nossa alternativa correta, a letra B, das minhocas, que apesar de serem hermafroditas, realizam apenas a fecundação cruzada. Por que apenas, né? Realiza fecundação cruzada, porque elas poderiam fazer autofecundação, mas não fazem. O desenvolvimento evolutivo delas fez com que elas se reproduzissem cruzadamente, tá bom? Vamos seguindo? Questão 2. No sistema XY, as fêmeas apresentam 2 cromossomos sexuais, XX, e machos apresentam um, tá? X e um Y, sendo XY. Sendo os machos, portanto, heterogaméticos, tá? Não vai se esquecer que esse heterogaméticos é justamente porque os parzinhos de cromossomos são diferentes, tá? E nos sistemas EW, como isso ocorre, né? Vamos ver as opções aqui. A, na fêmea, ela é homogamética, ZZ. Não.
No sistema ZW, as fêmeas elas não são homogaméticas. É o contrário do que a gente tem no sistema ZW. ZY. No sistema ZY, as fêmeas são homogaméticas. Mas aqui nesse sistema ZW, não. Onde ocorre nas aves, né, como os papagaios, como acontece em alguns lagartos e também em alguns peixes, tá? O macho também é heterogamético. ZW, não. O macho, ele vai ser homogamético, tá? São os cromossomozinhos iguais. A fêmea que vai ser diferente. Na C, a fêmea é heterogamética ZW, correto. É a fêmea que vai determinar. O cromossomo que vai ser igual vai ser o cromossomo Z, tá? O cromossomo Z. Então, tanto o macho quanto a fêmea, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. A fêmea e o macho. Ambos vão ter o Z, certo? O que vai diferenciar é a presença do W. Olha lá, o macho homogamético, o macho é homogamético, WW. Não, ele vai ser ZZ, tá? Ele vai ser ZZ. E a fêmea é heterogamética ZW. Não, ela vai ser, aliás, ela é heterogamética ZW e não WZ, tá bom? Então a nossa alternativa é a letra C, a fêmea que é heterogamética no sistema ZW, tá bom? Então o que vai ficar igual aqui, deixa eu colocar em azulzinho. Ó, Z é comum, é um cromossomo comum a ambos os sexos. O que vai diferenciar é a presença do W. Na fêmea, esse W vai aparecer fazendo com que ela seja heterogamética e aí determine o sexo. Então, vai ser os machos ali, tá bom? Vamos lá? Professora, ela é ZW, ela que vai determinar o sexo? É, porque os filhotes dela vão ser macho, tá? Vamos lá. Questão 3. Em bactérias não ocorre a reprodução sexuada, mas recombinações gênicas. Também pode acontecer mutações, né? O tipo de recombinação em que uma bactéria doadora transfere genes através do seu plasmídio. O que é o plasmídio, professora? Presta atenção aqui para mim. Ó, as bactérias, elas têm o DNA bacteriano, tá? DNA bacteriano. Lembra que a bactéria é uma monera? Ela tem aquela célula simples, ou seja, tem a parede, né, de peptídeo glicano e não de celulose como nos vegetais. Abaixo dessa parede tem a membrana plasmática, tem o citoplasma, ribossomos e o nucleolo, que vai ter ali a região onde o material genético vai estar, tá bom? Elas não têm a carioteca, ou seja, a parte que vai proteger ou abrigar o material genético. Tudo bem? Certinho? Só que além desse material genético aqui, elas vão ter o plasmídio, que também tem DNA, que também pode sofrer duplicação, tá bom? E aí, nesse caso aí, você vai ter a presença, a participação desse plasmídio. Tranquilo? Lembrou? Vamos lá no quadro. Então, ele vai transferir, uma bactéria doadora vai transferir os genes do plasmídio para a bactéria receptora. Normalmente, a gente fala que essa bactéria doadora, ela é F+. E a que vai receber, que não tinha, é chamada de F-, tá bom? Vamos ver aqui as opções. Então, você tem qual é o nome, né? Qual é o tipo de processo que está acontecendo aqui? É a transdução? É a esporulação? Vamos com calma, né? Transdução. O que é a transdução? Quando lá no núcleo de uma bactéria, lá no núcleo de uma célula eucariótica, você tem, tá, o DNA sendo transformado em RNA. Esse é o processo de transdução, tá? O DNA vai duplicar, a gente vai ver isso aí. O material genético vai duplicar, aí uma parte vai ser transcrita aí, né? Pela transdução aí para... Opa, tô confundindo o processo aqui. Ali era a transcrição. Perdão, lapso. Acontece. A transdução é quando você vai ter o bacteriófago. Deixa eu voltar aqui.
O bacteriófago, lembram deles? Tem material que ele vai estar utilizando, transferindo parte do seu material genético para a bactéria. Então, você tem a presença de um vírus e a bactéria, tá? Então, a transdução é um processo que vai utilizar essa diferenciação do material genético da bactéria em relação à presença de uma parte do DNA viral, tá? Transdução. Aí você tem a esporulação. A esporulação vai acontecer quando você vai ter a formação de esporos, né? Então, vai acontecer ali nos fungos. A C, transformação. Vai acontecer também, isso aqui são processos de reprodução bacteriano, tá, galera? Transformação vai ser quando a bactéria está lá, boazinha, tranquila, no seu ambiente, com o seu material genético, né? Tá aqui. E aí, uma bactéria que foi parasitada, morreu, vai ficar com os pedacinhos dela aqui, ó. E aí, nesse pedacinho tem material genético. Esse material genético vai ser incorporado. E aí, você vai ter uma modificação do DNA dessa bactéria aqui, porque ela incorporou. Então, isso vai ser o nome chamado de transformação, tá bom? E aí, a gente tem a D, que é a conjugação, que a gente já falou lá, né? Ai, meu Deus, eu tô com a mão pesada demais. Ó, a bactéria tá aqui, lindinha, maravilhosa, né? Aí você vai ter aqui, deixa eu fazer bem bonitinho para você identificar, uma pontezinha. Essa aqui é F+, e essa aqui é F-. Aí, o que vai acontecer? Essa bactéria aqui, ela tem o material genético dela, e tem o plasmídio. Vou colocar o plasmídio de amarelinho, tá? O plasmídio aqui, ó. E essa bactéria que não tem, só vai ter o material, o DNA bacteriano, tá bom? Aí o que vai acontecer? Vai se formar, eles vão se aproximar. Essa daqui vai formar essa pontezinha e vai transferir parte do seu material para essa daqui. E aí ela agora vai passar a ser uma bactéria F+, também, tá? Aí você tem a D, cisciparidade. Cisciparidade o que é? Quando uma bactéria, ela duplica o seu material genético, agora tá tudo igual, pronto. Aí ela vai formar outras duas bactérias, tá bom? Sofre duplicação do material genético e também vai haver aí, essas duas bactérias novas, elas são idênticas à célula-mãe, certo? Não tem variabilidade nenhuma. Ok? Então, tanto na transdução, que é essa, quanto na esporulação, que vai acontecer nos fungos, a gente está falando de bactérias, e aqui, ó, você tem essa recombinação, porém uma utiliza vírus e a gente não está utilizando vírus, são bactérias que vão se combinar. Então, a gente está falando desse processo aqui, que é a conjugação, letra C. Tudo bem? Vamos embora? O que é hermafroditismo? Joga lá, olha lá, é a presença dos dois sexos ou de caracteres secundários dos dois sexos no mesmo indivíduo. Ou seja, o indivíduo pode ter a estrutura masculina e internamente ele vai ter ovários ou vice-versa, tá bom? E no caso dos pequenos invertebrados, você vai ter a presença aí de gametas sendo produzidos, por esse indivíduo, produzindo gametas masculinos e femininos, podendo realizar a autofecundação ou a fecundação cruzada. E aí a gente tem a última questão. 2 fêmeas de dragão de Komodo, a maior espécie de lagarto do mundo, surpreenderam biólogos ao se mostrarem capazes de procriar sem terem sido fecundadas por machos. A partenogênese, nome da concepção imaculada no jargão científico, foi observada em 2 zoológicos na Inglaterra. A fêmea Flora pôs em maio 25 ovos sem que tivesse cruzado com um macho dessa espécie. E a fêmea Sungai pôs ovos 2 anos e meio após seu último contato com o macho e seus filhotes eram sadios. Os cientistas submeteram as ninhadas das 2 fêmeas a teste de paternidade e descobriram que o genótipo combinado geral dos filhotes produzia exatamente o de suas mães. O evento partenogenótico, né? Analise as alternativas.
As duas fêmeas de dragão de Komodo reproduziram-se assexuadamente, pois não houve fecundação de seus gametas por gametas masculinos. 2. A reprodução assexuada gera maior variabilidade genética, pois os filhotes têm o mesmo genótipo do organismo parental. 3. Os indivíduos gerados por reprodução assexuada são geneticamente idênticos. Aí você tem que marcar as alternativas corretas, tá bom? E a nossa resposta, letra D, que é A1 e A3, galera. Vamos pra cá, que às vezes é rápido demais, enfim, tá bom? Então, você precisa entender e compreender todos esses processos para ir na hora de uma questão como essa, você saber matar aí a pau, tá bom? Então, um abraço para você, a gente te aguarda até a próxima aula. Beijo no coração!